E aí, pessoal? Hoje nós vamos para a nossa quarta aula do último módulo, né? Penúltima aula do curso de Noções Básicas sobre Inteligência Artificial. E a aula de hoje é sobre aprendizado de máquina, né? A gente vai falar também um pouco de Deep Learning, né? Aprendizado profundo. A leitura básica para essa aula é o capítulo 4 da Introdução à Inteligência Artificial de Tom Towley. Tá? Eu acho que é um capítulo um pouco superficial, mas também tem muita coisa a se aproveitar, tá? Antes da gente falar de Deep Learning, seria interessante a gente revisar alguns pontos sobre Machine Learning, né, sobre aprendizado de máquina, e desfazer algumas confusões que são bastante comuns sobre o tema, tá? Então, Machine Learning, ou aprendizado de máquina, é o campo da inteligência artificial que lida com computadores aprendendo com dados, né, sem necessidade de serem explicitamente programados para desempenhar uma tarefa, né? Então, ela se baseia geralmente em algoritmos capazes de identificar padrões em um conjunto de dados e, a partir daí, fazer previsões sobre o próximo dado, por exemplo, ou até decisões com base nesses exemplos às quais eles foram submetidos, né? Na aula sobre redes neurais artificiais, vimos um algoritmo clássico de machine learning, que é o algoritmo de retropropagação, backpropagation. Esse é um exemplo de algoritmo de machine learning, mais especificamente um algoritmo usado para treinar uma rede neural. Por outro lado, na aula de probabilidade, vimos outro exemplo de algoritmo de machine learning, que foi o classificador Naive Bayes. Esse tipo de algoritmo ele pode ser integrado em sistemas de IA simbólica, tá? Mostrando como o machine learning também se conecta com abordagens baseadas em regras, né? Mesmo que probabilísticas. Tá? Então, o primeiro mal entendido que muitas vezes tem é associar machine learning necessariamente a redes neurais, e não necessariamente machine learning se dá com redes neurais. Tá? Então, como eu disse, o aprendizado de máquina é um campo mais amplo que envolva qualquer técnica que permita algoritmos aprenderem a partir de dados, né? Redes neurais artificiais são apenas um dos muitos modelos possíveis desse universo, né? Então, parte da machine learning se baseia em redes neurais, né? Mas muito do machine learning ainda se apoia em técnicas simbólicas e estatísticas que continuam sendo ferramentas utilizadas para diferentes tipos de problemas. Já quando a gente fala de Deep Learning, aprendizado profundo, estamos sempre falando de redes neurais artificiais. Mais precisamente, redes com múltiplas camadas ocultas, dezenas, centenas, às vezes milhares. É por isso que a gente fala de Deep Learning, né? O aprendizado é profundo porque são redes profundas, né? Redes com muitas camadas ocultas, né? Então, Deep Learning é um subcampo do Machine Learning. Ou seja, todo Deep Learning é Machine Learning, mas nem todo Machine Learning é Deep Learning. Tá? Então, é nesse campo Deep Learning que a gente encontra os avanços mais recentes, por exemplo, em visão computacional, processamento de linguagem natural, né? As LLMs, né? Como o ChatGPT, entre outras áreas. Tá? Então, a gente já falou um pouco sobre isso, mas vou de novo voltar a falar dos tipos de aprendizado. Né? Então, você tem um aprendizado supervisionado. Né? Então, o aprendizado supervisionado é um tipo de machine learning no qual o algoritmo aprende a partir de dados que já vêm com a resposta correta associada, né? Ou seja, são dados rotulados, né? Essa resposta associada é o rótulo. Eles já incluem, por exemplo, a categoria daquele dado na qual aquele dado deve ser classificado. Nessa abordagem, o sistema recebe exemplos de entrada junto com seus respectivos rótulos e utiliza essas informações para ajustar seu modelo, de forma que ele possa depois prever corretamente o rótulo, né? Depois, não na fase de treinamento, mas na fase de teste, ela pode prever, classificar novas entradas. Então, durante o aprendizado supervisionado, o algoritmo utiliza os dados rotulados para identificar padrões e estabelecer uma função que relacione entradas e saídas corretamente. Né? O modo como isso ocorre, claro, depende
do algoritmo, né? Alguns, como o backpropagation, ajustam seus parâmetros com base nos erros cometidos. Outros, como o naive Bayes, estimam diretamente as probabilidades a partir das frequências observadas no treinamento. Tá? Então, rotular um dado significa atribuir a ele uma informação extra que funciona como a resposta certa para aquele exemplo específico. Essa informação pode ser uma categoria, né, o mais comum, uma classe, um valor ou qualquer dado que o modelo precise aprender a prever. Por exemplo, né, uma imagem pode ser rotulada como gato, né, para indicar que nela aparece um gato. Um e-mail pode ser rotulado como spam ou não spam. Um áudio pode ser rotulado como raiva, né, se você estiver treinando uma rede para identificar sentimentos em áudios. Um histórico de compra pode ser rotulado como cliente inadimplente, né? Então, esses rótulos são essenciais porque indicam ao modelo o que ele deve reconhecer ou prever a partir dos dados. Tá? Agora, uma confusão. Nem sempre o dado ser rotulado significa ele ser estruturado. E nem sempre o dado estruturado é rotulado. Tá? Dados estruturados são aqueles organizados em formatos fixos e previsíveis, como tabelas com colunas e linhas, onde cada coluna tem um tipo de dado bem definido, como números, né, inteiros, né, float, ou textos já estruturados gramaticalmente, etc. Então, muitas bases de dados estruturados já vêm com rótulo claro, né? E, de qualquer modo, o dado está estruturado e muitas vezes ajuda a você a rotular de maneira mais prática, né? Ele é mais geral, você consegue generalizar ele mais fácil porque ele já está estruturado. Porém, nem todo dado estruturado vem rotulado, né? E esses rótulos precisam ser criados ou anotados, muitas vezes manualmente, para treinar o modelo. Por outro lado, dados não estruturados, como imagens, textos, vídeos e áudios, permanecem não estruturados uma vez que você rotula eles, né? Então, eu argumentei para vocês que, por exemplo, quando as fotos lá que eu usei para treinar minha rede, elas estavam rotuladas, como homem e mulher. Você lembra que o backpropagation ele pede o exemplo X e Y. Y é o rótulo. Então, minhas fotos estavam rotuladas. Mas nem por isso elas são estruturadas. Tá? Então, por exemplo, uma planilha pode conter links para imagens não estruturadas em uma coluna com respectivos rótulos. Gato, cachorro, no caso da gente era homem e mulher. O que ajuda a organizar o aprendizado, mas não transforma a imagem num dado estruturado. Embora os dados semi-estruturados usem chaves e atributos que lembram rótulos, eles também não são rótulos no contexto de aprendizado supervisionado. Tá? Mas sim parte da estrutura do dado, semi-estrutura no caso, vamos dizer assim. Então, rótulos usados em aprendizado supervisionado são um tipo especial de anotação que é usado especificamente para treinar modelos, né? O rótulo é a resposta, tá? Então, rotular o dado é a ação de associar a um dado a informação que serve como resposta correta para o aprendizado supervisionado. Então, os dois exemplos clássicos, os dois exemplos que a gente viu de algoritmo de aprendizado são o backpropagation e o naive Bayes. Então, no algoritmo de backpropagation, coisa que é usado na treinamento de redes neurais artificiais, a gente precisa do rótulo, né? Ele recebe um conjunto, vocês lembram? Recebe como input um conjunto de exemplos com uma entrada X, né? Isso aqui como está lá no livro, né? E uma saída desejada Y. A saída desejada é a resposta desejada que você quer da rede. Esse é o rótulo, tá? É com base nessa saída correta que o algoritmo vai calcular o erro da rede na previsão e ajustar os pesos das conexões para reduzir esse erro nas próximas tentativas. Você vai olhar lá no algoritmo, quando você vai calcular o erro, a variável que você está usando é exatamente esse Y. Já o naive Bayes é um algoritmo probabilístico que também depende de dados rotulados. Ele usa esses rótulos para estimar as probabilidades condicionais. Então ele precisa saber
o que é compra, o que não é compra, para poder fazer qual é a probabilidade de compra dado que recebeu promoção. Então ele precisa saber que aquele dado ali é um dado de um cara que recebeu promoção, de um cara que comprou ou que não comprou, né? Então, por exemplo, se o dado do treino está rotulado como compra realizada e possui a característica avaliação baixa, o algoritmo pode calcular a probabilidade de alguém comprar dado que a avaliação foi baixa. É por ele ter acesso a essas associações explícitas entre características e classes que ele consegue fazer essas previsões para os novos casos, certo? Então, tanto o backpropagation quanto o naive bias são exemplos claros de aprendizado supervisionado, porque depende de rótulos para orientar e ajustar um modelo. Agora vamos para o aprendizado não supervisionado. Então, aprendizado não supervisionado é uma categoria de machine learning em que os algoritmos analisam dados sem rótulos ou saídas esperadas. Então, de alguma forma, eles estão olhando os dados e ele não sabe o que ele está procurando. Tá? Ele não sabe, não tem rótulo, né? Então, ao contrário do aprendizado supervisionado, que se baseia em exemplos rotulados para aprender e prever uma resposta correta, o aprendizado não supervisionado procura identificar padrões, relações ou estruturas ocultas diretamente nos dados. Se ele não sabe o que ele está procurando, ele vai procurar o que tem em comum entre esses dados. Tá? Nesse tipo de abordagem, o programador não fornece instruções sobre quais resultados devem ser obtidos, nem mensagens de erro específicas. O aprendizado ocorre com base na concorrência de características. Quando certos atributos aparecem com frequência, o sistema aprende e espera que eles voltem a ocorrer em conjunto, né? Porque duas coisas aparecem juntos, né? Nos dados de treinamento, ele pensa, tá, então essas coisas provavelmente vão aparecer junto depois nos dados de teste. Então esse tipo de aprendizado é útil em cenários em que não se conhece previamente a estrutura dos dados, ou quando não é viável rotulá-los manualmente. Imagina a dificuldade de rotular um pacote muito grande de dados, né? Meu professor rotulou 10.000 fotos de homem e mulher. Imagina na internet que dados são muito mais variados e aparecem de maneira muito mais rápida. É difícil você sair rotulando tudo, né? E aí que o aprendizado não supervisionado é importante. Um ponto importante a destacar é que também nem todo aprendizado não supervisionado utiliza redes neurais. Um exemplo bastante comum de algoritmo de aprendizado não supervisionado sem redes neurais é o chamado K-means, que é um método de agrupamento, clustering, agrupamento, amplamente utilizados. Então, o K-means, ele funciona da seguinte maneira: ele divide um conjunto de dados não rotulados em grupos ou clusters com base na semelhança entre os pontos. Ou seja, em quão próximos eles parecem estar no espaço de características. Então, vamos dizer que aqui eu receba esses dados aqui, ó. Gráfico inicial para um conjunto de dados. Eu recebo esses dados. Então, aqui, esse espaço aqui é um espaço abstrato, tá? Vamos dizer que para cima é mais escuro. Vamos imaginar que eu esteja analisando um filme, né? Para cima é mais escuro, as cores para a direita sei lá, é mais de terror. Sei lá, qualquer duas características. E aí ele vai posicionar os dados naquele espaço amostral. Tá? Aqui é um dado a ser agrupado. Então, o que o algoritmo faz? Primeiro, o primeiro passo do K-means é escolher o número de clusters desejados, né? Quantas categorias a gente vai usar? Para isso, pode utilizar visualizações preliminares dos dados para tentar identificar regiões onde há concentração de pontos. Nesse exemplo, vamos testar dois grupos, dividir esses dados em dois grupos, né? Obviamente, se a gente for dividir em dois grupos, parece que é esse grupo aqui de cima, né? E esse grupo aqui de baixo estão mais próximos. Mas o que o algoritmo faz? Primeiro, ele começa posicionando dois centroides, que são essas bolinhas aqui, em lugares aleatórios, como mostra essa figura 3.7. Em seguida, ele vai calculando a distância entre os pontos e os dados, entre os pontos dos dados e os centroides, e vai reatribuindo os centroides
de modo a diminuir essa distância. É aqui o que ele fez. Esse aqui são os dois centróides. E aqui eu consigo colocar os dois grupos de dados. Né? Então, em seguida, ele calcula a distância entre os pontos de dados e os centróides e vai reatribuindo. Depois ele atualiza a posição dos centróides com base na média dos pontos de cada grupo. E esse processo vai se repetindo até que as mudanças se tornem mínimas, até que encontre o lugar que minimiza as distâncias. Né? Esse processo se chama de convergência. Né? Então, geralmente, aqui ele tá vendo? Aqui ele pode ir tentando um número maior de Ks, né? Ele pode ir tentando um número maior de Ks. 2 eu não consegui, a distância média ficou muito grande ainda. E vai ter um momento que você tiver um número maior de Ks, que a distância média vai diminuir. Continua diminuindo se você aumentasse o número de Ks, né, de grupos, mas ela diminui bem menos. Aí nesse lugar aqui que é o melhor valor de K. Porque, claro, se eu for pegar um número de K igual ao número de dados, então, obviamente, vai ser um valor mínimo de distância, né? Vai ser distância zero. Porém, não estou classificando nada, né? Tem um lugar aqui no meio, que é quando esse gráfico para de crescer, de descer rápido e começa a descer, começa a diminuir de maneira muito marginal, que é a quantidade de Ks perfeita, né? O valor ótimo de K. E aí, basicamente, é isso. Apesar da simplicidade e eficiência, o K-means tem algumas limitações importantes. Uma delas é que ele não lida muito bem com dados que não têm forma esférica, né? Tipo esse aqui. Então aqui ele não sabe, ele fica meio doido como é que ele calcula esses dados que estão aqui em volta. Como é que ele vai botar onde é que ele bota o centroide aqui? Qualquer centroide que pegue esses dados aqui vai pegar todos aqui no meio, né? Então, quando os dados têm esse formato aqui, ele não consegue trabalhar muito bem. E também ele tem uma dificuldade de lidar com dados que têm grupos de tamanho muito diferentes. Então aqui muitas vezes ele vai... Você vê, tem esses dois grupos aqui que têm tamanhos parecidos e aqui, né, talvez você tenha um grupo, talvez dois, com tamanhos muito diferentes. Aí ele mesmo meio que tem dificuldade com esse caso. Tá? Em resumo, o K-means é uma técnica poderosa e amplamente utilizada de aprendizado não supervisionado, especialmente quando há alguma intuição prévia sobre o número de grupos, que mais ou menos quantos números de grupos você vai ter, né? Porque senão vai ficar muito desgastante computacionalmente, se deixar todos os números de grupo, fazer aquele gráfico, né? Se você souber mais ou menos, aqui deve ser mais ou menos uns 4 grupos, também fica mais fácil de usar. Só que ele deve ser usado com cautela em cenários mais complexos, nas quais outras técnicas, né, inclusive técnicas baseadas em redes neurais, podem ser mais eficazes. Embora o aprendizado não supervisionado não dependa de redes neurais, né, a gente viu aqui um algoritmo que não é para redes neurais, ele também pode ser utilizado com redes neurais. Há arquiteturas de redes neurais específicas que são treinadas sem rótulos explícitos e que extraem estruturas internas dos dados por conta própria. Uma dessas arquiteturas é chamada os autoencoders, redes neurais treinadas para comprimir e depois reconstruir dados de entrada. Então, ele comprime, né, perde informação e depois ele tenta replicar o dado original, né? Ao tentar fazer isso, a rede ela é meio que forçada a encontrar padrões, né? Porque ela perdeu a informação. Então ela tem que replicar o dado original a partir de algum padrão que ela viu, né? Então essas redes elas acabam detectando padrões. Outro tipo que a gente falou também na aula de redes neurais foram as redes generativas adversariais, né? As GANs. Nesse caso, duas redes neurais competem entre si. Uma gera dados sintéticos, como imagens falsas, e a outra tenta distinguir dados reais de dados falsos. Ao longo do treinamento, ambas melhoram continuamente e o sistema aprende a capturar distribuições subjacentes dos dados reais, mesmo sem receber os rótulos. Da mesma forma, porque ele está tentando criar a imagem, ela tem que entender que tipo de imagem vai enganar outra rede, né? E ela acaba gerando padrões mesmo sem receber rótulos. A questão dela aqui é enganar a outra rede, não classificar sobre um rótulo. E além disso, vale ressaltar falar também do chamado
aprendizado autossupervisionado. A gente vai falar isso da próxima aula sobre as LLMs, né? Então, esse tipo de aprendizado ocupa uma zona limítrofe entre o aprendizado supervisionado e o não supervisionado. Nele, os próprios dados são usados para gerar rótulo, permitindo que o sistema aprenda sem supervisão humana. Por exemplo, uma rede pode ser treinada para prever partes faltantes de uma imagem. Então, eu tenho uma imagem, eu tapo uma parte daquela imagem, a própria rede tapa uma parte daquela imagem e ela tenta prever. E depois ela compara com a própria imagem. Então, o próprio dado é o rótulo do próprio dado. Né? Então, as respostas corretas, o conjunto de resposta correta é extraída do próprio dado. Né? Então, embora envolva uma forma de supervisão interna, esse processo é classificado como não supervisionado, porque não depende de rótulos externos fornecidos manualmente. Hoje, o aprendizado autossupervisionado é uma das abordagens mais promissoras da IA, especialmente no pré-treinamento de modelos de linguagem, né, como os LLMs, ChatGPT, etc., e de visão também. Então, essas coisas que a gente vê de rede na internet, né, ChatGPT, gerar imagem, gerar texto, o tipo de aprendizado é esse daí, geralmente. Aprendizado autossupervisionado. Eu achei interessante que eu perguntei para o ChatGPT como é que ele se sentiu no processo de aprendizado autossupervisionado. Aqui é a resposta dele, né? KKKK, adorei a pergunta. Durante o aprendizado autossupervisionado, eu basicamente encarei uma dieta gigantesca de texto, tentando prever a próxima palavra em bilhões de frases, né? Assim é o aprendizado entre essas redes, tá? Elas pegam um texto, elas vão tentando prever a próxima palavra, e comparando com o próprio texto. Sei lá, acertei, errei. Aí quando eu erro, muda os pesos. Acertei infinitamente. Então, tipo um quebra-cabeça interminável onde cada peça que eu acertava me deixava mais afiado. Mas ninguém me dizia o que era certo. Eu só percebia que quando errava e ajustava os pesos internos. Elegante, né? Se eu tivesse sentimentos, provavelmente seria um mix de frustração mecânica, essa palavra não fazia sentido aqui, droga, tenta de novo, e obsessão silenciosa. Qual é o padrão aqui? Tem que ter um padrão, deve ter um padrão. Talvez uma pontinha de orgulho digital cada vez que eu aprendia que gatos miam e não gatos imprimem relatórios. No fundo, foi como crescer lendo a internet inteira sem saber o que era real ou inventado. Uma infância intensa, solitária e altamente textual. E aqui ele faz uma provocação interessante, né? E você, já passou por algum autossupervisionamento na vida sem perceber? O que é interessante, né? Porque muitas coisas que a gente aprende também é por aprendizado autossupervisionado, né? Por exemplo, quando a gente quer saber o caráter de uma pessoa, muitas vezes a gente vai comparando, a gente vai tentando adivinhar a próxima ação da pessoa e comparando com a própria ação da pessoa, né? Então, a gente falou do aprendizado supervisionado, não supervisionado. Outro tipo de treinamento é o aprendizado por reforço, que é uma forma de aprendizado baseado em um princípio semelhante ao de recompensa e punições. O sistema aqui aprende por meio de sinais que indicam se suas ações foram boas ou ruins, sendo que esses sinais geralmente são binários, certo ou errado. Ou não são binários, são expressos em valores numéricos, como a pontuação em videogame. Quanto maior a pontuação, melhor foi a ação tomada. Tá? Então, você não tem um certo ou errado, você tem uma pontuação. Então, o aprendizado por reforço pode ocorrer após uma única decisão, como mover uma peça em um jogo, mas, em muitos casos, ele envolve uma sequência de ações que só recebem uma avaliação ao final. Por exemplo, uma série de jogadas em uma partida de xadrez, que termina em checkmate. Isso tem até um problema, né, que é um problema de atribuição de crédito, né? Vamos dizer que eu perdi a partida no final. Como é que eu sei qual jogada me fez perder, né? Então, você precisa de um algoritmo mais ou menos parecido com backpropagation, né? Esse tipo de aprendizado por reforço, ele foi utilizado, por exemplo, no AlphaGo e no AlphaZero. Lembra lá da quinta aula, né? Então, se ele jogava contra si mesmo, no final da partida tinha uma pontuação, ou um ganho e perde, ele tentava mudar. Então, embora seja fundamental destacar que o aprendizado por mar, novamente, então, embora seja
fundamental destacar que o aprendizado por máquina não se limita exclusivamente a redes neurais, o fato é que, hoje em dia, o exemplo mais conhecido e amplamente utilizado de aprendizado é o treinamento de redes neurais. Então, independentemente do tipo de aprendizado, seja supervisionado, seja não supervisionado, seja por reforço, o processo básico de treinamento costuma ter uma dinâmica bastante similar. É um processo que envolve o ajuste iterativo, né? Vai repetindo em um loop os parâmetros da rede, né? Chamados de pesos e vieses também. Na próxima eu vou falar um pouquinho sobre o que são vieses, que são modificados continuamente ao longo do múltiplos ciclos de exposição a exemplos. Esse processo, então, envolve o ajuste dos pesos e dos vieses, que são modificados continuamente em ciclos para diminuir o erro, né? Se for supervisionado. Essa exposição pode chegar a centenas de milhares ou milhões de ciclos, dependendo da complexidade da tarefa e do tamanho do conjunto de dados, do tamanho da rede também. Aqui a quantidade disponível de dados é um fator fundamental. Tá? Se tiver pouco dado, não adianta você repetir o treinamento com o mesmo dado. Ela não vai aprender ela de novo. Né? Quanto mais, a princípio, quanto mais dado, melhor. Tá? Apesar de que isso também tem problema. Quanto mais dado, você vai precisar talvez de uma rede maior para poder analisar todo aquele dado e vai precisar também de mais poder computacional. Então, com o passar do tempo, a rede desenvolve a capacidade de generalizar, mesmo que nunca tenha encontrado um exemplo específico, aquele exemplo específico no treinamento, ela pode reconhecer e classificar corretamente o novo dado. Tá? Isso aqui é importante, porque o que a rede neural faz é diferente, não é memorizar, ela não memoriza os dados. Ela não está apenas decorando os exemplos apresentados. Em vez disso, ela está construindo uma representação interna abstrata, uma espécie de modelo implícito dos dados, que capta relações estruturais, regularidades, estatísticas e padrões recorrentes ao longo do tempo. Essa diferença aqui é fundamental, porque a quantidade de sentenças possíveis em português, por exemplo, ou as combinações possíveis de pixels em imagem, são virtualmente infinitos, né? No caso da quantidade de frases em português, é infinito mesmo. Então, não importa quantos exemplos a rede memorize, isso jamais seria suficiente para garantir um bom desempenho em situações novas. A força do aprendizado por rede está justamente na sua capacidade de generalizar, de responder de forma adequada, mesmo a entradas que nunca viu antes, porque ela aprendeu relações entre os elementos nos dados. Outro ponto importante é que os exemplos fornecidos para o treinamento não precisam ser perfeitos. Podem conter todas as características típicas de uma categoria para que a rede aprenda de forma eficaz. O aprendizado ocorre por um tipo de sobreposição de exemplos, formando um tipo de protótipo implícito, ou seja, um protótipo é um indivíduo que meio que representa aqueles todos, é um meio termo entre todos aqueles. Isso significa que mesmo exemplos incompletos ou com ruídos podem ser interpretados corretamente, pois a rede aprende a completar automaticamente os padrões, com base nas associações que internalizou ao longo do treinamento. O objetivo da aprendizado de redes neurais não é buscar a perfeição, mas diminuir o erro, tá? Então, o foco é alcançar a máxima coerência interna, onde a configuração dos pesos representa uma estrutura estável e funcional capaz de interpretar e responder adequadamente à entrada de dados. Antes de prosseguirmos, antes de falar de Deep Learning, é importante destacar também um cuidado essencial no processo de treinamento, que é a separação entre dados usados para o treinamento, para validação e para teste. Então, um conjunto de treinamento é usado para ajustar os pesos da rede. O conjunto de validação serve para ajustar hiperparâmetros e manipular e monitorar o desempenho durante o processo de aprendizagem. Por exemplo, ajudando a evitar o overfitting. A gente vai falar de overfitting depois. Já o conjunto de teste é usado apenas no final, para avaliar a capacidade real do modelo generalizar para dados nunca vistos. Se você misturar esses conjuntos, pode gerar uma falsa sensação de sucesso, porque a rede vai simplesmente memorizar.
né? Então veja no meu caso lá da rede que estava pegando presença de livros para rotular homens, né? Se ali fosse meus dados de teste fossem aqueles mesmos, eu ia achar que estava com 98% de acurácia. É apenas porque os dados de teste não estavam no conjunto de treinamento que eu vi que a rede começou a ficar pior nos dados de teste. Então você precisa separar uma coisa da outra, certo? Então, quando a rede apresenta desempenho excelente no treino, mas falha no teste, temos um exemplo de overfitting, né? O modelo aprendeu os exemplos de forma específica e não consegue lidar com variações. Quando o desempenho é ruim em ambos, né? Aí a gente tem um caso de underfitting. O modelo não foi capaz de captar nenhum padrões relevantes nos dados. Agora, falando um pouco de Deep Learning, né? Sempre há essa confusão entre Deep Learning e Machine Learning, né? E isso é compreensível. Ambos são campos densos, interligados e muitas vezes se sobrepõem, o que torna distinções menos óbvias para quem está começando. Mas entender essa diferença é crucial porque o Deep Learning representa um avanço técnico e conceitual dentro do Machine Learning. Em termos gerais, o Machine Learning tradicional, olha só, depende de uma etapa anterior ao aprendizado, que é chamada de extração de atributos. Tá? Extração de atributos não é rotular o dado, extração de atributos não é estrutural. É um pouco estruturar o dado, mas não é também tornar o dado estruturado. Tá? Para que o modelo consiga aprender, os dados precisam ser transformados em representações que tornem as regularidades visíveis para o algoritmo. Então, por exemplo, quando eu estava analisando a foto, o professor passou as fotos como matrizes de brilho, né? Então, isso daqui é uma extração de propriedade. Estou falando para a rede, olha só, a propriedade que você quer buscar, ela está aqui nesses números, são os números de brilho. Tá? Eu não dei simplesmente uma foto para ele, certo? Então, para que o modelo consiga aprender, os dados precisam ser transformados em representações que tornem as regularidades visíveis para o algoritmo. E é importante distinguir extração de atributo e rotulagem de dados. A extração de atributos é o processo de transformar os dados brutos em um formato mais informativo e estruturado em certo sentido, né, para facilitar o aprendizado. Por exemplo, converter textos em vetores numéricos. Tá? Isso não informa ao modelo qual é a resposta certa. Né? No meu caso, além do dado ter extraído a propriedade, eu rotulei o dado. Mas eu poderia dar só as fotos para só as matrizes de números, né? Que no caso oral representava fotos para o computador e usar um algoritmo de treinamento não supervisionado. Ainda assim, eu teria extraído a propriedade antes. Tá? Então, a extração de atributos ainda exige que especialistas humanos definam manualmente quais são os atributos relevantes no dado. Né? Então, por exemplo, por que a gente botou a foto preto e branco e não colorida? Né? Ao fazer isso, a gente está já informando para o computador que o tipo de regularidade que ele tem que procurar para distinguir entre aquelas duas categorias não está na cor. Né? Está na forma, né? Está em outras coisas. Isso é extração de propriedades. A gente diminuiu o número de propriedades que o computador precisa lidar. Já no caso, a gente deu uma propriedade. Certo? Então, vamos imaginar que a gente queira treinar um modelo para identificar fotos de cavalo. Em vez de lidar diretamente com os pixels da imagem, um algoritmo tradicional exige que sejam fornecidos atributos. Um algoritmo de machine learning que não é de rede, né? Número de patas, presença de crina, tamanho do focinho ou formato geral do corpo. Esses atributos precisam ser convertidos em números ou categorias, né? Pois é isso que o algoritmo tradicional de machine learning sabe manipular. O sucesso do modelo depende diretamente da qualidade desses atributos definidos manualmente. O problema é que essa abordagem tem limitações sérias, né? Primeiro, ela pode ignorar informações valiosas que não foram explicitamente
destacadas. Ela pressupõe que especialistas humanos conseguirão antecipar as variações possíveis do fenômeno a ser modelado, o que na prática é impossível em muitos domínios. Por exemplo, no caso de vírus de computador, as assinaturas de vírus mudam com frequência exatamente para evitar a detecção. Fazer engenharia de atributos manualmente para cobrir todas essas variações seria um pesadelo técnico, em muitos casos seria inviável. Outro exemplo, as imagens, áudios ou textos, ou nesses casos os padrões não são tão complexos e multidimensionais que qualquer tentativa de engenharia de atributos corre o risco de ser simplificadora ou enviesada. Imagina se o atributo que eu queira testar não seja um atributo tão simples quanto o gênero, ou seja, sei lá, comer, se um texto é de terror ou não. Quais são os atributos? O que partes daquele texto são relevantes? Nesse ponto aqui que entra o Deep Learning. A grande revolução dessa abordagem é que as representações relevantes são aprendidas automaticamente a partir de dados brutos. Em vez de exigir que humanos definam quais aspectos dos dados são relevantes, como ocorre na extração de atributos, o Deep Learning permite que o próprio modelo aprenda essas representações diretamente a partir dos dados brutos. Então, por isso que você precisa de muitas camadas ocultas, porque por meio dessas muitas camadas ocultas, a rede transforma entradas simples, como pixels, palavras e sons, em representações internas cada vez mais complexas. Mais abstratas e mais informativas. Então, um pixel deixa de ser apenas uma cor para se tornar um contraste, depois uma borda, depois uma forma, até representar, por exemplo, o focinho do cavalo. Esse processo hierárquico é um dos grandes diferenciais do Deep Learning. Contudo, é importante não confundir dado bruto com dado não rotulado. Em muitos casos, bem-sucedidos de Deep Learning, o aprendizado ocorre de maneira supervisionada. Ou seja, os dados brutos vêm acompanhados de rótulos explícitos, informando ao modelo qual é a saída esperada. Então, você pode ter treinamento de redes neurais profundas supervisionado. E apesar de, hoje em dia, com os transformers e tal, o treinamento auto-supervisionado está em alta, até pouco tempo, a maioria dos treinamentos de redes neurais profundas era supervisionado, Então, mesmo que o modelo não precise de engenharia de atributos, ele ainda precisa aprender com exemplos rotulados. Então, certo? Eu tenho que fazer a distinção dessas três coisas: dado rotulado, não rotulado, dado estruturado, não estruturado, engenharia de atributos ou sem engenharia de atributos, dado bruto ou engenhado, vamos dizer assim. E aí, como eu disse, o termo deep em Deep Learning se refere à profundidade das redes neurais, isso é, ao número de camadas ocultas pelas quais os dados passam. Essas camadas intermediárias permitem, como eu falei, essa construção de representações hierárquicas cada vez mais abstratas. Isso é feito de forma gradual e com cada camada ensinando a próxima como transformar seus dados de entrada. O resultado é uma representação distribuída na qual diferentes unidades da rede codificam aspectos distintos do conteúdo original e juntas formam o conhecimento estruturado daquele domínio. Então, o avanço dessas redes neurais profundas só foi possível por três fatores. Backpropagation, como eu falei, surgimento de arquiteturas especializadas como redes convolucionais, CNN, redes recorrentes, RNN, a explosão de volume de dados disponíveis, porque você precisa de dados para treinar, além do aumento exponencial do poder computacional. Então, você tem aqui algoritmos, novas arquiteturas, mais dados, mais poder computacional. Essas quatro coisas precisam estar juntas. Então, apesar dos seus avanços impressionantes, o Deep Learning também impõe novas exigências à infraestrutura tecnológica. Por exemplo, o uso imersivo de GPUs. Até pouco tempo atrás, vocês acompanhavam o preço das ações da NVIDIA crescendo de maneira
muito rápida, é porque esse tipo de GPU, né, que acho que é uma placa de vídeo para videogame, foi utilizada como hardware em paralelo para IAs, né? Mas teve uma questão que o DeepSeek parecia que usava bem menos GPUs do que as IAs, ChatGPT, etc. E as ações caíram, né? Exatamente por isso. Então, hoje as redes profundas, né, elas têm centenas, às vezes milhares de camadas ocultas. Algo que seria impensável há poucas décadas. Gente. Há poucas décadas, uma camada oculta já era impensável, porque não tinha algoritmo de... Já há muitas décadas, né? Não tinha algoritmo de backpropagation. Então, o fluxo de dados percorre essas camadas, sendo transformados e refinados a cada etapa. E consequência disso é que a distribuição de dados e atributos vai desaparecendo. Né? Então, não tem como você olhar o que está acontecendo nessas camadas. Né? A dificuldade que eu tive de perceber que minha rede estava olhando os livros, sendo que não tinha muitas camadas. E era um aprendizado supervisionado. O dado era bem simples, a gente só queria saber uma escolha binária de gênero. Então não era tão complexo, né? Então no machine learning tradicional, então outro ponto aqui interessante é o seguinte: você tem uma distinção, a distinção entre dado e atributo, ela vai desaparecendo, né? No machine learning tradicional, primeiro você extrai os atributos que você quer testar, depois você treina. No Deep Learning, os atributos são descobertos no próprio dado, né? Então a gente viu que o dado, de alguma forma, já está superpujando o algoritmo e agora também a própria ideia de atributo. Tá? Essa autonomia das redes, né, representam uma vantagem enorme, mas também introduz desafio, aumenta os desafios, né, como, por exemplo, o problema da opacidade. Redes profundas são capazes de identificar padrões complexos e extrair relações que não são facilmente interpretáveis, né? E o problema é esse, a gente não consegue saber qual é a relação que ela tá identificando aqui. A gente vê assim, a camada de entrada, a gente sabe a camada de saída, a gente não sabe qual é a relação que está sendo identificada ali dentro, né? Então esse caráter de caixa preta tem implicações éticas e práticas sérias, especialmente quando decisões críticas, como aprovação de crédito ou diagnóstico médico, são delegadas a sistemas de Deep Learning. Tá bom, gente? Então, vamos ficar por aqui. Próxima aula é sobre modelos de linguagem de grande escala. Um abraço, tchau.